Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercício de física dos grandes vestibulares. Pera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá ligado aquele experimento que você coloca um palitinho e pendura uma garrafa num palitinho na beira de uma mesa e o palitinho não cai? Você já viu isso aí? Cara, você tá ligado se isso é verdadeiro, se isso é falso? Pois é, a questão da FUVEST de hoje vai mostrar pra gente como que isso é possível fisicamente. Fica até o final do vídeo que eu dei uma surpresa pra você sobre este assunto, tá bom? Vamos ver o exercício da FUVEST sobre a garrafinha equilibrada no palito. Ah, mas antes disso, se inscreve no canal do Prof. Guma aí, dá essa força aí pro Guma pra trazer conteúdo gratuito pra você aqui, hein? FUVEST 2021, resolução didática, bora lá. Olha aí, ó, a questão de número 46 fala o seguinte, ó. Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiada em uma mesa. Olha o desenho, galera. Tá vendo aqui, ó? Olha a garrafinha pendurada, tem uma cordinha, tem um palito de dente aqui. É incrível, né? Como é que pode esse palito de dente sustentar isso? Isso aqui não é macumba, isso aqui é macumba, não é possível que isso aqui dê certo. Bom, o truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura à direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, que é esse desenho que está aqui, ó, destacando duas das forças que atuam sobre o palito 1. Tá vendo o palito 1? É o palito que fica apoiado na mesa, que é esse aqui, ó. O palito que fica apoiado na mesa é o palito 1. Aqui é o ponto onde esse palito pode rotacionar, pode girar, certo? E aí, esse aqui, ó, esse aqui é o palito 2, que é esse palito aqui no meinho, tá vendo, ó? Esse palito aqui no meio que eu chamo de palito 2. Nessa figura, F é a força que o palito 2 faz sobre o palito 1. Tá vendo o palito 2 fazendo uma força F aqui sobre o palito 1? Então o palito 2 está empurrando o palito 1 para cima, tá certo? E aí que tá o segredo do negócio. E aí ele fala o seguinte. E detalhe, essa força F, ela está aplicada a uma distância L do ponto de rotação. O que já dá um indício aqui de que esse exercício é um exercício de torque, né? Porque lembra que era torque? Toda vez que um corpo tem uma rotação ou tendência a rotacionar, um corpo extenso, a gente vai trabalhar com torque, certo? Torque, então, é a tendência de rotação. Bom, e P é o peso. P, ele falou vetor P, é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D. Na verdade, isso aqui seria o peso da garrafa, né? Está sendo aplicado aqui, quer dizer, não é o peso da garrafa. É uma componente dela aí aplicada através da corda, né? A gente transmitiu a força-peso para cá. E ela está aplicada a uma distância Dzinho desse ponto de rotação, que é esse ponto A. Bom, quem mais que o exercício fala? Bom, então, e ele fala o seguinte, e o ângulo θ, o θ é o ângulo entre a direção da força F, que é esse θ aqui, a direção da força F e essa vertical. Para que esse conjunto se mantenha estático, porém, na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos da força F e da força P. Bom, eu já fiz um desenho aqui, já eu falo sobre ele, e veja que a alternativa, né, é uma questão literal. Muita gente tem medo disso, mas cara, embora pareça uma questão muito complicada, não é. Vamos comigo? Presta atenção e vamos aproveitar para fazer uma revisão de decomposição de forças e também um pouquinho de torque. Primeiro de tudo, o que eu fiz? Eu quero que vocês me acompanhem aqui e entendam o seguinte, que essa força F, ela vai ter uma componente dela na direção Y, que eu chamei ali de Fy, tá? Que seria uma componente aqui, e uma componente na direção X, que eu vou chamar ali de Fx, e aí esse desenho está refeito aqui, tá vendo? Tá certo? Agora é o seguinte, o que é torque? Torque não é força ou tendência de rotacionar? Ou rotação, né? Nesse caso não vai ter rotação porque ele vai ficar parado, estático, equilíbrio estático. Então não tem rotação. Para não ter rotação, notem que essa força F, ela tem uma componente Fy vertical para cima. Vamos pensar que essa força, imagina alguém empurrando esse palito para cima. Concorda que quando eu pego e aplico uma força Fy para cima, olha lá para a lousa lá, a tendência é que esse palito gire nesse sentido? Então existe um torque, uma tendência de rotação nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Agora, se eu pegar esse palito e colocar o peso nele ali, ó, forçar ele para baixo, concorda que esse palito vai fazer esse cara girar no sentido anti-horário? Consegue entender isso? Todo mundo consegue? Você concorda com isso? Então eu tenho um palito assim, ó. Eu tenho uma força de tração aqui que tem uma componente que faz ele girar num sentido e eu tenho um peso que faz um P ali que faz ele girar no outro sentido, ou uma tendência de girar no outro sentido. Então, pessoal,
Se um deles está fazendo um torque, ou uma tendência de rotação para um lado, e o outro está fazendo para o outro sentido, então eu posso dizer que o torque, que é a tendência de rotação que a força Y exerce, tem que ser igual em módulo ao torque exercido pela força peso. Torque também é uma grandeza vetorial, tá, gente? Então eu estou falando do módulo do torque, o módulo desse momento, que a gente chama também de momento angular. E como é que calcula o momento? Bom, o momento é o seguinte, você tem que pegar o módulo da força Y. Por que eu estou pegando só a força Y e não estou pegando a força X? Eu não falei isso, né? Pessoal, para tentar, ou para ter tendência de rotação, essa força ela tem que ter uma direção ali perpendicular. Quando eu decompus a força F em duas, apenas a Fy tem tendência de rotação. Concorda que se eu aplico uma força Fx aqui, ó, nesse sentido que está desenhado aí, ó, eu não tenho tendência de rotação. Ah, tem uma tendência de puxar o palito, ok, mas torque é tendência de rotação. Então a gente diz que a componente X ela não exerce tendência de rotação. Tá? Quem exerce tendência de rotação é a componente Fy, combinado? Por isso que eu vou calcular o torque da Fy. E o que é torque? É o valor da força em módulo, vezes a distância entre a sua direção, a direção dessa força, e o ponto de rotação, que nesse caso é o L, tá vendo? Ó? Porque o Fy está L, então, vezes L. Isso tem que ser igual ao torque do peso. Então, eu vou pegar o módulo da força-peso e multiplicar pela distância da linha da ação da força-peso e o ponto de rotação, que é esse Dzinho, tá vendo? Então é braço vezes força. Braço é a distância vezes a força, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa seria a forma. Mas ele não quer a relação entre a Fy e a peso. Veja que na alternativa ele quer a relação entre o módulo da F. Por isso que nós vamos usar esse desenho. Como é que eu encontro a Fy em função de F? Tá vendo que eu posso aplicar o cosseno desse ângulo θ aqui? Você concorda? Ó, cosseno do ângulo θ. O que é o cosseno? É o cateto. Ah, aqui tem um triângulozinho. Deixa eu fazer o triângulozinho para você ver, ó, se você não estiver enxergando. Esse triângulo... Eu vou te fazer de outra cor aqui, ó. Esse triângulozinho tem a Fy, que é o cateto adjacente. Tem aqui em cima a Fx e tem aqui a F. Tá vendo esse triângulo vermelho que eu fiz? Fy é essa, Fx é essa e hipotenusa é o F aqui, ó, tá bom? Então, o cosseno desse triângulo é o cateto adjacente, que é o módulo do Fy, sobre a hipotenusa, que é o F, módulo do F, tá bom? Beleza. Como eu quero o Fy em função do F, eu vou passar esse F para cá. E olha só o que eu obtenho aqui, ó. Eu vou obter que o módulo do Fy, que é o que eu preciso ali na minha formulinha, ele é igual a módulo de F vezes o cosseno do ângulo θ. Peraí que eu acho que pegou atrás de mim aqui, ó. Quase. Tô olhando aqui, ó. Agora eu tô vendo aqui, ó. Opa, é desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Quase pegou aqui. Beleza. Beleza, vamos substituir aqui então. Quem é o Fy? Módulo de F. Tô trocando esse Fy por módulo de F vezes cosseno de θ vezes L. Igual, do lado de lá, módulo do peso vezes Dzinho. Agora é só passar o cosseno L e o cosseno dividindo. Então você vai ter o seguinte, ó. O módulo da força F é igual ao módulo da força peso vezes... Eita, que coisa feia, que fiquei com pressa aqui, ó. Vezes o Dzinho. Vou fazer mais bonito aqui. Aí o L passa dividindo L vezes cosseno de θ, e esta é a relação entre F, o peso e o θ. Que bonitinha a resposta. Será que tem essa alternativa? Cruza os dedinhos. P vezes D sobre L cosseno. Olha lá, é a letra A, ó, não precisa nem enrolar muito. Ó. Letra A. A de... Ainda não me inscrevi no canal do Prof. Guma, mas vou me inscrever. Lembra que eu falei pra você ficar até o final? Você ficou até o final? Então eu vou te mostrar agora a surpresa que eu tenho pra você. Seguinte, ó, deixa eu mudar de tela aqui, ó. Seguinte, eu vou colocar pra você ali em cima o card com as outras questões da FUVEST 2021 que eu já resolvi, combinado? Então ali entra todas as questões da FUVEST 2021. Isso aqui, ó, é o rostinho do Guma. Você clica aqui, se inscreve, paga e aí pronto, você pode acessar todas as playlists do meu canal gratuitamente. E aí, como eu tinha prometido para vocês, esse vídeo aqui é o vídeo lá do Iberê, do Manual do Mundo. Ele fez o experimento mostrando como é que isso é possível.
Obviamente que o Iberê mostra quando dá certo, quando não dá certo, isso é o que é legal dele. Então, dá uma olhada nesse vídeo se você não viu ainda. E aqui uma sugestão de exercício para você se desafiar. Eu agradeço a sua presença, a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos, fiquem com Deus. Tchau!